tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira, em que a palavra de Deus mais uma vez nos é dirigida nesta primeira semana do Advento. Estamos acompanhando nesta semana o Evangelho de Mateus e hoje nós estamos no capítulo 15, versículos 29 ao 37. Nos apresenta uma cena encantadora. Jesus à margem do mar da Galileia, ali no alto, ele, diante da multidão sedenta, Jesus manifesta o seu poderio. Jesus manifesta a sua ação divina, para que ele veio testemunhar o amor do Pai. Veio fazer com que todos compreendessem o quanto era necessário salvar as pessoas. Jesus não conseguia perceber ou deixar as pessoas simplesmente órfãos a quem, mas ele, ao ver a necessidade das pessoas, ia sempre ao encontro delas e buscava superar, curar as necessidades que tinham estas pessoas. Vejamos o que diz o Evangelho. O Evangelho mostra duas partes interessantes para compreendermos assim a sua totalidade. A primeira parte mostra os passos de Jesus. Diz o texto que Jesus, ele subiu. Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e depois sentou-se. Com certeza estava em um momento, em um ambiente orante, estava ali em contato com o Pai. E Jesus, naquela atitude de oração na montanha, percebe que numerosa multidão se aproxima dele. E as pessoas que constituíam esta multidão eram pessoas coxas, eram pessoas aleijados, cegos, mudos, eram pessoas que necessitavam da ação divina, necessitava da ação de Deus. E interessante que colocavam todas essas pessoas doentes ali aos pés de Jesus, pois tinham certeza que Jesus daria uma resposta. Eles sabiam que Jesus não iria deixá-los ficar sem uma resposta. Estas pessoas são, na sua maioria, pessoas pagãs, ou seja, que não tinham uma fé em Jesus Cristo, mas se levam essas pessoas até os pés de Jesus, elas creem que Jesus pode dar uma resposta para elas. E ali, Jesus então diz o texto, que Jesus começa a curar. Jesus faz com que os mudos falem, os aleijados sejam curados, os coxos voltem a andar, os cegos enxergam. E tudo isso causa na multidão uma forte admiração. Admiram Jesus por gesto tão grandioso. Admiram Jesus pelas maravilhas que ali está acontecendo diante dos olhos deles. Caríssimos, Jesus faz tudo isso com zelo e com amor. Porque no ambiente onde se encontra Jesus não cabe sofrimento. Ele está ali para ajudar as pessoas a superarem as mazelas que traziam, que a sociedade colocava sobre suas costas. A segunda parte e última desse texto mostra Jesus agora que se dirige aos seus discípulos. E se dirige aos seus discípulos com um sentimento de compaixão. Já era 3 dias que Jesus curava aquelas pessoas. E Jesus diz: não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho.
quanto amor tem Jesus. Não quero mandá-los embora com fome, mas desejo saciá-los, queria Jesus. A atitude dos seus discípulos é controversa. Esses dizem a Jesus: onde iremos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? É impossível. Onde iremos conseguir alimento para tanta gente? E Jesus, na sua humildade, na sua certeza de que ao milagre da partilha iria acontecer, Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E os discípulos respondem: 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus diz: tragam aqui. E eles levam até Jesus. E o texto diz que Jesus deu graça, ou seja, eleva os olhos a Deus e agradece. Agradece porque ali está o pão necessário para aquela multidão. Depois de dar graças, Jesus parte o pão. Os 2 gestos necessários para saciar a fome de quem tem fome são esses 2 gestos. O dar graças a Deus. Tudo que nós temos, precisamos agradecer a Deus. Tudo que nós temos, precisamos louvar a esse Deus que nos ama tanto. Não sejamos ingratos, mas louvemos sempre a Deus. E depois, não tenhamos medo de partilhar aquilo que temos. Jesus dá graças, depois parte o pão, divide o pão com aqueles que precisavam. E o milagre acontece, a partilha lhe se dá. E em seguida que Jesus dá aquele pão partido para os discípulos distribuírem aos necessitados. Caríssimos, eis aqui o que nós precisamos fazer. Nesse tempo de pandemia, precisamos aprender o significado do agradecimento. Às vezes somos tão ingratos em não agradecer o suficiente a Deus. Acumulamos tanto e temos dificuldade em dividir, em partilhar com os necessitados. O convite dessa liturgia da palavra de hoje é: seja grato. Em seguida, partilhe o que você tem com os necessitados. Nada levamos daquilo tudo que nós temos guardado. Por isso, partilhemos os bens que nós temos. E certamente, ao partilhar, acontecerá melhor o milagre da partilha. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a força para aprender a agradecer e partilhar, dividir os bens que de Deus conseguimos, que Deus nos deu com tanto amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para esse trabalho que faço, você deixar o seu like. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vamos aumentar o exército do Senhor. E partilhe esse material aos seus amigos, e assim faremos com que a palavra de Deus chegue mais longe. Gratidão.